Bom, olá, queridos. Shalom Lekulam. A paz do Eterno. Que o Eterno vos abençoe grandemente. É uma transmissão extraordinária hoje, com o tema Sou cristão, não preciso dos judeus. Bom, é bem interessante esse tema. Da onde o amado tirou isso? Bom, esse título veio depois que minha filha, ontem, ela mexendo no YouTube, ela estava vendo um pastor fazendo uma live. Esse pastor, não vou citar o nome, ele estava respondendo algumas questões. E foi perguntado a ele sobre: pastor, fale sobre o Yom Kippur. Simplesmente ele diz que não é judeu, ele é cristão e não quer saber de Yom Kippur, de parábolas e de nada disso. Eu sou cristão, ele disse. E hoje nós vamos então usar a Bíblia, porque diferente dele, ele não usou. Mas eu vou usar a Bíblia. Vou usar a Bíblia e o Novo Testamento. Eu não vou usar outra Bíblia. Eu tenho Bíblia hebraica aqui. Haberit Re-Hadashah. Haberit Re-Hadashah. Tenho hebraica. Toda hebraica. Tá? Novo Testamento traduzido pelos judeus. Haberit Re-Hadashah. Mas eu vou usar em português mesmo. Tá bom? Aqui. Tá? Aqui está falando, ó, Rabessorá. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Não dá para ver porque a câmera ainda não é aquela boa. Está escrito Rabessorá. Rabessorá transmitida por Mateus. Tá? Ou Matite Yahu. Bom, em hebraico está assim. Sefer, em algumas traduções vai estar Toledot, Yeshua HaMashiach, Ben Davi, Ben Abraham. Bom, está em hebraico. Mas eu vou usar em português, como eu acabei de dizer. Para não dizer que eu uso Bíblia hebraica, eu vou usar a João Ferreira de Almeida. Eu uso um monte de João Ferreira. Inclusive, comprei essa aqui, ó, cronológica, cronológica, difícil falar isso, né? Ela é toda em cronologia. Ela é João Ferreira de Almeida. Então, eu uso Bíblia em português, Bíblia hebraica, grega, tá? Mas eu vou usar em português. Mateus capítulo 1. Para aqueles que eu sou cristão, não quero saber de nada de judeu. Vamos ler aqui. Vamos ler. Livro da genealogia das origens de Yeshua HaMashiach, filho de Davi, filho de Abraham. Eu costumo usar os nomes próprios, né? Porque nome não traduz, se translitera. Por isso, mas eu falo logo depois em português para os irmãos saberem. Abraham gerou Isaac. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Yehudá e seus irmãos. Yehudá gerou de Tamar, Pérex, Zera e Azera. Pérex gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou de Rabi Aboaz, esse de Ruth gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi gerou da que fora a mulher de Urias, Betseba. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias. E aí vai. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão. Por que o irmão está lendo genealogia? Eu vou chegar lá.
Uzias gerou Jotão, gerou Acais Ezequias, Ezequias gerou Manassés foi mal, hein? Manassés Amon Josias foi um homem bom. Josias gerou Jaconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Zorobabel, Abiúde, Eliaquim, Azor gerou Sadoc gerou Aquim, Eliúde gerou Eleazar, Matar a Iacov. Iacov gerou a Iosif, marido de Maria. Aqui tem um erro de tradução, vamos corrigir isso aqui. Tá? No versículo 16, Jacó gerou a José, marido de Maria. Não é marido, é pai. É pai. Senão a genealogia não bate 14. Aqui é pai, tá bom? Da qual nasceu Yeshua, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações desde Abraão a Davi são 14. Então tem que dar 14. Se for marido, não dá 14. Se for pai, dá 14. Explicado aí a contradição aí. Bom, o que eu quero usar isso aqui? A pessoa diz que não quer saber nada de judeu e acha que ele nunca leu a genealogia do Mashiach. Eu vou ler de novo. Versículo 18. Ora, o nascimento de Yeshua HaMashiach foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com Miriam, com Yosef, sem que tivesse antes coabitado, achou grávida pela Ruach HaKodesh. E ele vai nascer. Aqui vai dizer. E vai nascer em Belém da Judéia. Bom, Yeshua vem da descendência de Davi. Davi é da tribo de Yehudá. Yehudá era filho de Jacó. Jacó era filho de Isaac era filho de Abraão. E aí o camarada chega e diz que ele é cristão, não quer saber nada de judeu. Então, todos esses homens que eu narrei aqui agora, todos eles, eu amasso, rasgo e jogo no lixo. Será que é isso? Para pra pensar, meu irmão. Eu vejo cada coisa, eu não preciso nada de ser judeu, eu não quero saber disso. Interessante. Não preciso das festas, eu sou cristão. Eu vou ler mais um texto. Estou lendo a Bíblia, somente a Bíblia. E estou lendo a de João Ferreira de Almeida, para não dizer que eu estou usando Bíblia hebraica. Atos 2. É Atos 2. Vamos ler Atos 2. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Presta atenção nessa palavra. Pentecoste. Essa palavra vem do hebraico. Shavuot. Shavuot é plural de Shavua. Shavuot é semana. Festa das semanas. Bom, o Espírito Santo desceu numa festa judaica. Eu quero dizer para qualquer pastor que bate no peito: eu sou cristão. Eu não preciso de nada dos judeus. O Espírito Santo foi dado numa festa judaica. E aí, como é que fica agora? Olha como eu desmonto a Matrix só com a Bíblia. Eu não preciso filosofar. Eu só leio a palavra. O Espírito Santo foi dado numa festa que os discípulos estavam comemorando. O que eles estavam fazendo em Jerusalém? Passeando que eles não estavam. Eles estavam comemorando a festa da colheita. Eles estavam numa festa judaica. Eles moravam em Galiléia, Cafarnaum. Eles andaram 8 dias, quase 100 quilômetros, para sair da Galiléia para ir para Jerusalém. Estava lá, quando subiram com Mashiach. Eu não sei se eles voltaram, porque Yeshua ficou 40 dias com eles, mas o certo é que eles estavam em Jerusalém para uma festa. Tá? Então, eles estavam no dia de Pentecoste. Cristo morreu em que festa? Páscoa. Que nem a Páscoa, é Pessah. Então, quando alguém chegar e falar: eu sou cristão, eu não preciso de nada dos judeus. Sabe o que você diz para ele? Sabe? A Bíblia, ela é hebraica. A Bíblia é hebraica.
todos os autores da Bíblia tinham origem semita. Todos eles, inclusive Lucas, que era sírio, ele é semita. Ele é o único que não é hebreu, mas é semita. Tá? Então veja, a Bíblia, 99% hebreia, tá? Hebraica. E veio o indivíduo, eu tenho que ouvir dizer, eu sou cristão, não preciso de festa, não preciso de nada dos judeus. Então, para de usar a Bíblia agora. Você que vai assistir esse vídeo depois que você assistir esse vídeo, tá? Pare para pensar, a Bíblia que eu tenho nas mãos foi os judeus que escreveram. Ora, pare para pensar, senhores. Pare para pensar. Quem começou a pregar o evangelho? A boa notícia. Não foram os judeus? João Batista começa a pregar o arrependimento, Yeshua prega o arrependimento, institui seus talmidim a pregar a Bessorá, que está registrado no profeta Yeshayahu, luz para os gentios. Então, eu vou rejeitar tudo que é dos judeus? Ora, irmãos, a pregação para os gentios serem salvos está no livro dos judeus. Se eu rejeito isso, eu rejeito a palavra. Eu vejo muita ignorância da pessoa chegar e bater, eu sou cristão. Ora, irmãos, eu vou usar lógica. É a lógica. Yeshua, ele nasceu em Belém da Judéia, descendente de Davi, hebreu de hebreu, vivia sobre a lei, disse que não veio anular, veio cumprir, e ele vive sobre o judaísmo, nunca disse, vim fundar uma nova religião. Eu desci para acabar com tudo isso aqui que está sendo feito aqui. Sinagoga, Torá, eu vim acabar com isso tudo. Eu vou fazer uma nova religião, que agora o sábado eu estive dizendo, e trago o Domini. Trago o domingo do sol invicto. Foi isso que ele fez? Não. Não. Não cai um tio. Não cai um i, não cai um tio. Aí o iode e o traço. Não cai um tio, não cai um i da Torá, sem que tudo se cumpra. Leia a Bíblia. Pare de ouvir teologia de homem. A boca fala o que quer. Quero ver provar pela Bíblia. Então, Yeshua era judeu, não mandou, tá? Não mandou criar uma nova religião no nome dele. Só que estão botando na conta de Yeshua algo que ele não fez. As pessoas precisam... irmãos, eu fico impressionado. Eu fiquei ouvindo aquilo, a minha filha colocou para mim, e eu fiquei pensando. Eu fiquei pensando como que a pessoa chega a esse nível de conhecimento em dizer, em desprezar tudo que vem dos judeus. Bom, eu não estou dizendo que os judeus são melhores do que os gentios. Eu só estou colocando pingos. Como assim, meu filho? Eu não defendo os judeus porque eles são os Elohims da terra. O judeu é uma nação que recebeu promessas. Se eles cumprem os mandamentos, bem-aventurados são. Se eles creem em Yeshua, prosseguindo estão para a vida eterna. Mas se não cumprem, logo a circuncisão se torna incircuncisão. Aqui não é defender os judeus. Aqui é entender de onde vem essa expressão. Eu sou cristão. As pessoas nem sabem como que surgiu o cristianismo. As pessoas dizem, eu sou cristão. Quando eu ouço alguém falar eu sou cristão, ele está defendendo a religião dele. Mas ele não sabe quando que surgiu a religião que tanto ele está defendendo. E é isso que a gente tem que analisar. Quando começou o cristianismo? E pare para pensar. O que é uma seita? Já parou para pesquisar? Pesquise lá. Seita. O que é uma seita? Seita, etimologicamente, é um partido que tem origem na religião que predomina.
Se na época de Yeshua só existia o judaísmo, não existia cristianismo, e Yeshua não cria uma nova religião, ele apenas mostra o que é a verdadeira interpretação da palavra e o caminho. Ele não funda uma nova religião. Não. Ele não funda uma nova religião. Ele continua sendo judeu até a sua morte. Em Antioquia, os discípulos de língua grega começam a chamar eles de cristão, que é o mesmo, tá? Para Machia. No contexto, etimologicamente, a ideia é a mesma dos discípulos, seguidores do ungido, que a palavra Machia é Cristo, no grego. Então, quem distorceu isso foi Roma. E hoje as pessoas, eu sou cristão e não entende que essa palavra vem do hebraico, significa ungido, e só era 3 tipos de pessoas ungidas: o rei, ou sacerdote, ou profeta. Tá? Então o contexto é todo hebraico. Aí a pessoa distorce e leva para uma linguagem de nova religião. Isso é distorcer a palavra. Então, Yeshua, ele era e é o Mashiach, que em grego é Cristo, tá? Que quer dizer ungido a rei dos judeus. E por que eu não quero saber dos judeus? Não quero saber de parábola. Quando eu vi isso, eu fiquei assim pensando. A pessoa formada, a pessoa que tem teologia falar isso, parece uma extrema ignorância ou falta de ler a Bíblia. 2 opções. Ou nunca leu a Bíblia para ver que Cristo era um judeu que vivia sobre o judaísmo, só que ele apresenta o que é, na realidade, judaísmo, e para os espectadores, o que é judaísmo. Existe hoje o judaísmo, que nós ouvimos falar, mas, em início, o judaísmo vai ter origem pós-exílio babilônico. Para quê, irmão filho? Bom, como a Babilônia destruiu Jerusalém, destruiu o templo, o judaísmo vem para restaurar o culto que havia sido deixado por consequência da destruição e da diáspora. Então, o judaísmo tem inicialmente o propósito de restaurar o culto ao eterno. E começa com Esdras, com Neemias. Bom, só ler Neemias e Esdras vocês vão entender. Então, o judaísmo originalmente tem esse propósito, restaurar o culto ao Criador. O culto é a Ele. Só que, depois que se inicia, vai passando-se o tempo, isso começa a perder o propósito inicial. Os rabinos, as sinagogas, o Talmud, muitas regras. E chega no tempo de Yeshua, já não era aquele judaísmo que inicialmente queria restaurar o culto como Neemias queria, como Esdras começou. Segundo a tradição, foi Esdras que repartiu a Torá em porções, as parashot, né, que é a paraxá semanal. Foi Esdras, né, que reinaugurou, tá, a restauração. Então, inicialmente, o judaísmo tinha esse propósito. Só que o judaísmo ele cai porque começa a perder o foco, tá? E quando Yeshua chega, tem, no mínimo, 20 seitas na época dele. 20 partidos, como se fosse denominações, né? Hoje nós vemos aí denominações, na época de Yeshua, o nome era seita. Então, denominação e a palavra seita é a mesma coisa, não se assuste, meu amigo. Denominação e seita é a mesma etimologia, se tu for analisar o pé da letra. Se os fariseus é seita, os zelotes é seita, os essênios é seita, os herodianos é seita, isso quer dizer o quê? Partidos. Hoje, no cristianismo, tem o quê? Um crê de um jeito, outro crê no outro, outro crê no outro, cada um diz que é verdade. É seita ou não é, irmãos? É só a gente parar para pensar, raciocinar. O que é seita? É partido. E o é denominação. Cada um pensando no que quer.
cada um querendo seguir a Bíblia de acordo com a teologia do fundador daquela denominação. É assim existia no judaísmo. Bom, como Yeshua chegou e viu que o culto estava, na realidade, não estava de acordo com o que Neemias começou, ele chegou lá, pegou o templo, tá? Um comércio, que hoje está muito pior do que naquela época, né? Vamos, diga-se passagem, né? Hoje a coisa está estreita. Mas naquela época, a corrupção entrou no templo. Os sacerdotes não eram mais colocados no cargo de sacerdote pela linhagem vinda de Arão. Pagava, subornava, porque quem mandava no templo era Roma. Quem tinha dinheiro comprava carteirinha. Comprava carteirinha de sacerdote. Quero ser sacerdote. Eu vou pagar. Botava o roupão, virei sacerdote. Yeshua, quando chega, vê o comércio dentro do templo, expulsa por 2 vezes os cambistas, quem comprava e quem vendia. Então, quando ele chega, não está o verdadeiro culto ao Eterno. E qual é a missão de Yeshua? Trazer a palavra de quê? Que o Eterno busca os verdadeiros adoradores, em espírito e verdade. Por que o véu do templo se rasgou? Porque aquele culto, meu irmão, não estava mais agradando o Eterno desde Malaquias. O Eterno veio dizendo, quem me dera se alguém fechasse a porta do templo e não acendesse o fogo do altar. Desde de Malaquias, o Eterno vem falando que não está mais satisfeito com como o culto estava sendo prestado ao Eterno, que a palavra culto é avodar, o mesmo que serviço. A palavra culto, adoração, tudo é essa palavra, avodar. Avodar quer dizer serviço, trabalho. Então, veja só, Yeshua chega, vê o templo contaminado, tanto é que ele vai fazer peça com os essênios, não participa do sacrifício do templo, porque quem está lá não pode estar lá, não tem a legitimidade para ser sacerdote. Yeshua vai comemorar a peça com os essênios e não prepara o peça do templo, porque quem está lá não pode fazer peça. Irmãos, a coisa é muito mais além do que as pessoas enxergam lendo a Bíblia. Se entender o contexto, a gente não vai entender. Então, quando Yeshua chega, Yeshua vem apresentar o quê? A restauração do culto ao Eterno. Só que existem umas questõezinhas que mudou. Hoje, a Arca da Aliança é eu e você. O véu do templo se rasgou. Ele é o único sacerdote. Mudou algumas coisinhas, não anulou. Ele veio cumprir algumas, outras ainda vão acontecer. Bom, entendendo isso, Yeshua veio fazer o quê? Apresentar o verdadeiro culto que Neemias começou, mas no caminho se desviaram. Parou agora, entendendo o contexto, você entende a Bíblia. Agora, não adianta pegar palavras e texto fora de contexto, vai criar religião, cada dia vai abrir uma igreja, como hoje em dia, a cada 10 minutos, abre uma porta de igreja. Fecha um estabelecimento, abre uma igreja. E é isso que tem acontecido. Por quê? Por falta de conhecer a palavra. Eu sei que é forte, e eu vou aqui ver quem é os irmãos que estavam aqui ou que estão ainda. Esse vídeo vai ficar. Gilvan Pimenta Maurício, meu amigo Maurício. Laércio Melo está sempre conosco. Maranata, hora vem. Estamos ao vivo. Fábio Luiz. Jackson Magno. Yeshua não tinha pai? Tinha. E tem. Bom, entendendo o contexto que eu estava aqui acabando de falar para as senhoras e senhores, e para os irmãos que vão estar aqui assistindo, bom, eu estou respondendo uma questão que eu vi um pastor, inclusive hoje a minha filha colocou de novo para mim ver esse pastor, que eu não vou citar nome, não vou fazer isso, mas ele está desprezando parábola, festa, porque perguntaram sobre Yom Kippur. Eu acho que ele foi até um pouco... não foi um pouco gentil, porque não custava ele falar o que significava Yom Kippur. Yom Kippur, dia do perdão. Por quê? Porque em 10 de Tisrei,
é comemorado essa festa, que é uma festa bíblica. Ela relembra o perdão que o Eterno deu ao povo de Israel quando Moisés orou por eles. E Yom Kippur traz à memória que o quê? Que o Eterno perdoou o povo de Israel no caso do bezerro de ouro. A festa sempre é memorial, para lembrar alguma coisa que o Eterno fez. Lembre-se disso. Quando lembramos de Pêssah, lembramos da saída do Egito e da libertação da nossa vida, quando saímos das trevas para a luz. Quando comemoramos Shavuot, é quando o Eterno nos dá a palavra, nos dá o Espírito Santo. Quando comemoramos Tabernáculo, nós lembramos que nós estamos em um tempo frágil, que o Eterno nos manteve o povo de Israel no Egito, quando saiu do Egito, manteve no deserto e supriu todas as necessidades. Então, as festas é memoriais, é um ensaio para aquilo que viria a ser. Então, irmão, nós não podemos desprezar. Aí o pastor chega, um teólogo, tá? Que dá palestras, chega e diz uma coisa dessa. É complicado. Eu ia falar diretamente com ele, mas não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Não vou fazer que não adianta. Uma vez eu aprendi com um amigo, se alguém acredita que essa Bíblia aqui é pedra, não adianta você dizer que não é. Se a pessoa está afirmando, eu sou cristão, não quero saber de judeu, não quero saber de lei, não quero saber de nada. Não adianta, meu irmão. Você vai falar, vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Yeshua disse, onde você for e vos receber, desça a vossa paz. Se não receber, bate o pé e vai embora. Yeshua não mandou insistir, irmãos. Está na Bíblia. Veja quantas vezes Yeshua ficou adolando alguém. Ele ficou adolando alguém para seguir ele? Não. Quem quer seguir ele, segue do jeito que ele quer. Não do jeito que a pessoa quer. Nós temos que mudar isso aí. Esse paradigma tem que mudar. Porque hoje querem fazer culto para jovem, para trazer o jovem. Não. Estevão era jovem. Timóteo era jovem. Tá? Os apóstolos eram jovens. Largaram os desejos da carne para seguir o mestre, sabendo da responsabilidade que estavam tomando. Então, esse negócio de pregar para velho, para novo, para a senhora, não existe. Existe só uma mensagem. Arrependa dos teus pecados, crê no Eterno, crê no Machia. Isso é Bíblia. Agora, o que estão fazendo aí fora, dizendo, usa palavras de Paulo, distorcido, para justificar as suas teologias e as suas formas de pregar, meu irmão, isso não bate com a Bíblia. Não bate com a Bíblia, eu não aceito. Bom, então, o vídeo de hoje foi para falar isso. Eu não posso desprezar, porque tudo que está na Bíblia tem um porquê. Tudo na Bíblia tem um porquê. Quando eu vejo que a pessoa não responde o que é um Yom Kippur, eu vejo que ele talvez não lê a Bíblia. Talvez ele não conheceu as cartas paulinas. Paulo fala do pão sem fermento. Qual é a festa? Matzot. Paulo fala na sua carta aos Coríntios. Pão sem fermento. É a festa que se comemora pão sem fermento. O que é fermento? Hipocrisia. Pecado. Fermento é o quê? Pecado. Então, Paulo está falando pão sem fermento, está falando do quê? Uma vida sem pecado. Está falando do Machia. As festas judaicas, primícia. O Paulo entendeu que a festa da primícia estava se falando de Yeshua. Paulo entendeu muitas coisas concernentes à Torá. Quando Paulo disse que o anticristo será destruído pelo sopro da boca, eu descobri onde está. Está em Isaías. Então, Paulo fez um midrash. É uma interpretação judaica. Paulo fez uma midrash do texto de Isaías. As cartas de Paulo é Torá puro. É profeta puro. Ele pegava lá, entendia que falava de Yeshua. Quando ele diz primogênito da criação. Primogênito da criação. De onde ele tira essas coisas? É revelação do céu. Revelação da palavra. Muita coisa é revelação da palavra. Quando ele disse que o anticristo será destruído pelo sopro da boca, ele está lendo Isaías. Tá, irmãos? Então as pessoas hoje em dia, elas desprezam o Tanar, se esquecendo
que os maiores tesouros estão lá. Está lá tudo registrado. Está tudo em Gênesis, explicando. Eu vou dar um exemplo, senhores. Eu vou pegar uma Bíblia aqui. Essa aqui. Que eu gosto muito, é hebraica. E aqui, no primeiro versículo das Escrituras aqui, essa Bíblia eu recomendo, hein? Ela tem 4 traduções em um. Hebraico, 2 de Almeida e uma literal, que é embaixo do texto hebraico. Quem não sabe o texto hebraico, consegue ler literal. E quem não sabe ainda, vai aprendendo, vai estudando e o Eterno vai te dar capacidade. Amém? Está escrito assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit é princípio. Bereshit. Eu vou pegar uma outra tradução que está aqui em cima. Essa aqui veio de Israel. Essa aqui é da ortodoxia. Tanar. Torá, Nevim, Ketuvim. Eu li Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bom, o que acontece? Quando você abre essa Bíblia aqui, eu vou ver se dá para vocês verem. Não vai dar para ver que a câmera não é Full HD, mas aqui em cima, o Beit está maior do que nesta aqui que eu li aqui. O Beit, se você pega uma gramática hebraica, vocês vão saber que as letras hebraicas também valem números. Tá bom? Números. Bereshit quer dizer em início. Com o Beit nós temos um 2. No nível Sod, um nível oculto, sabe o que está dizendo aqui? 2 princípios. Bom, entendendo isso, 2 princípios. Que 2 princípios é esse? Bom, com o passar dos tempos, o Eterno foi revelando aos profetas. Tem uma parte na Bíblia que diz assim: novos céus, nova terra. A primeira terra passou. Está no livro de Isaías, está no Apocalipse. No primeiro versículo da Bíblia, Deus já está falando do primeiro Bereshit e do segundo, que é o Eterno reorganizando a terra, porque estava em caos. Veja o nível que eu estou trazendo para os irmãos. Olha, esse é um nível Sod. É um nível de interpretação que é judaico, tá? Então, lá no Bereshit, Deus está falando que ia ter 2 princípios de criação. O primeiro que Deus criou e o segundo que ele vai fazer quando a terra for destruída com fogo. Ele vai refazer tudo. 2 Bereshit está no primeiro texto, no primeiro versículo da sua Bíblia. Só que você nunca ia ver isso em português, porque isso é um nível de interpretação da Torá. Bom, e aí a pessoa diz: eu não preciso dos judeus. Eu tenho livros aqui de interpretação esse aqui, ó. Quer saber como os judeus interpretavam a Bíblia? Compre esse livro aqui, ó. Comercial aqui de graça, hein? Esse aqui é bom. Yosef Shula. Você vai achar na loja do Rabino Marcelo, da Hatzion, tá? Você vai encontrar lá, Ensinando de Sião, www.ensinandosião.org.br. Aprenda lá os níveis de interpretação da Torá, tá bom? Da onde você tira isso, meu Felipe? Que interpretação é essa? É a interpretação da Bíblia. Está em hebraico. Então, não despreze nada que venha dos Yehudim, dos judeus, ainda que eles só vão cessar o ciclo em Yeshua. Mas a Bíblia diz, através do Paulo, apóstolo, Shaul, que os oráculos foram dados a eles. A palavra, as revelações, tá? Claro, sabendo pesquisar com muito cuidado. Já falei isso lá nos grupos. Cuidado para não, tá? Beber numa fonte que não está aí purificada.
Então tem que saber. Esse rabino aqui, ele é rabino messiânico, tá? Rabino Yosef Shula, ele é rabino, e ele é o fundador da Netivia. É um grupo lá em Israel, tá? Em Israel tem uma sinagoga messiânica que ele é lá líder, e ele é unido a Hatzion em Minas Gerais. Da Hatzion surgiu a Rehovot, que é no Espírito Santo, com a pastora Sandra, né? Eles faziam parte da Hatzion, depois eles abriram lá a Rehovot. Então veja que no Brasil, né, tem o judaísmo messiânico. Bom, eu não vou me alongar muito neste vídeo, quero que vocês sejam muito edificados. Eu estou com a garganta muito nervosa. Deixa eu ler aqui. Bom, Zacarias. Inventaram que o Yom Kippur decide o ano seguinte de uma pessoa. Inventaram mesmo. Porque Yom Kippur não é do jeito que as pessoas... Eu vou dar um alerta. Eu falei isso hoje num grupo nosso. Se a pessoa está fazendo Yom Kippur de forma errada, olha, é trabalho em vão. Por quê? Bom, Yom Kippur é um memorial do bezerro de ouro. Isso está na palavra, isso que a tradição afirma. Entre qualquer site judaico que pesquisa a origem do Yom Kippur. Foi quando Moisés clamou pelo povo de Israel. Está lá. Isso é Bíblia. Agora, o que estão fazendo com o Yom Kippur aí é por conta de cada um. Vou dar um exemplo. O ano, 365 dias. 364 anos, você magoa as pessoas, trai a esposa. Isso é um exemplo, hipoteticamente falando. Não é honesto e tal, e tal, e tal. Transgride a Torá, torta e direita. No Yom Kippur, me perdoa, Senhor. Aí faz um dia de jejum. No dia seguinte, já... De novo, faz de novo. Que Yom Kippur é esse, irmãos? Yom Kippur é para trazer à memória que o Eterno é piedoso. Que o Eterno não, sabe, baniu Israel quando Israel estava adorando um bezerro de ouro, quando Moisés foi pegar as tábuas da lei. Tanto que Moisés teve que quebrar. Que se ele não quebra... ele quebrou justamente porque ele sabia que se ele chega com as tábuas, o casamento tinha se concluído. Aí o negócio tinha ficado feio. Irmão, porque a tábua significa a aliança, feita escrita em pedras, porque ele durava muito tempo. Então, quando o Eterno deu as tábuas, e Moisés foi chegando, se ele não quebra, ele tinha concluído o acordo. Então, tinha concluído o casamento ali. Sabe, irmãos? Então, Yom Kippur é para lembrar para Israel, olha, eu fui misericordioso quando o meu servo Moshe orou por vocês. Benigno. Sabe, em outras palavras, vocês não mereciam, mas eu, por ser misericórdia, fiz. É isso, Yom Kippur traz essa reflexão. Mas, como os judeus sempre, eles colocam mais mandamentos em cima de um preceito, qual o Shabat? A lei do Shabat. Os judeus acrescentavam um monte de leis que não tinha nada a ver. Aí Yeshua chegou, os discípulos dele comeram sem lavar as mãos, os fariseus falaram assim, peraí, seus discípulos não lavam as mãos, não? Porque lavar as mãos é preceito dos anciões. E Yeshua falou que contamina é o que sai, não é o que entra. Ele não está falando contra a lei alimentar. Ele está falando de uma mitzvah acrescentada aos mandamentos. E no Shabat também, quando eles comeram, pegaram as espigas para comer, não é transgressão matar sua fome no Shabat. Nunca foi. Tanto que eles não estão pegando para levar para casa, eles estão pegando para se alimentar. A vida é mais importante que o mandamento. Yeshua não transgrediu a Torá. Yeshua foi contra o mandamento de homens que anulam a palavra de Hashem. Só que o Yom Kippur, os judeus estão acrescentando. Muitos hoje estão acrescentando coisas que não conferem. Tá?
Eu não sou nenhum rabino, né? E eu não estou aqui para que as pessoas não cumpram os mandamentos. Eu sou a favor de trazer Yom Kippur à memória. Mas o Yom Kippur ele teve um significado, tá? Que eu também creio, que traz a memória Yeshua. Na minha opinião, Yom Kippur enfatiza o Mashiach, tá? Traz a lembrança, o sacrifício perfeito, tá? Então, amados, eu penso o seguinte, se a gente ficar, sabe, tratando o Yom Kippur como uma cerimônia de um dia só, isso aí é incircuncisão. E eu vou usar a Bíblia. Isaías 58, o verdadeiro jejum, vai falar de Yom Kippur verdadeiro. Que Deus quer para você, meu irmão. Bom, não sou contra Yom Kippur, tá? Sou contra aplicá-lo de forma errada. 58, versículo 1 de Yeshayahu. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz com uma trombeta e anuncia ao povo a sua transgressão e a casa de Jacó, os seus pecados. Mesmo nesse estado, ainda me procuram dia. Tem prazer em saber os meus caminhos como um povo que pratica justiça e não deixa o direito de seu Deus. Pergunto-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se achegar a Deus. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atendes para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuas, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas, rixas, para ferirdes com punho amigo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que um homem um dia aflige sua alma? Incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? É uma pergunta que o Eterno está fazendo. Será que foi esse o jejum que eu fiz? Que um dia você faça isso? Presta atenção. Porventura não é este o jejum que escolhi? Agora, presta atenção. Porventura, não é este jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto, que recolhas à casa os pobres desabrigados, que se vires nu, cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a luz como a alva e a cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória de Adonai será a tua retaguarda. Então clamarás ao Eterno, responderá, gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui, se tirares do meio de ti o jugo e o dedo que ameaça a falar injurioso. Bom, aqui está falando, não adianta tu tirar um dia para santificar, se na realidade você não tem a essência de um novo nascimento. Você pode tirar esse dia de Yom Kippur para você, pedir perdão, e Deus está falando, o Eterno está falando, se tu, durante o ano todo, se tu não provou que tu é crente, tu não provou que é servo, num dia tu quer que Deus te atenda, ele está falando isso. O Papai da Glória está falando isso. O que eu quero que você faça? Que você reparta o seu alimento com um pobre, que você ajude as pessoas, liberte os cativos. Ele diz, será que eu quero que as pessoas se aflijam um dia? Irmãos, o mandamento é claro que diz que é para fazer jejum. Isso é claro. Mas o que o Eterno está dizendo não está desfalando o que ele disse. Ele está falando de pessoas que usam esse dia de forma legalista. Que aquele dia é o dia que desceu o santo. Como assim? É o dia que o cara virou santo do dia para a noite. É só aquele dia. No outro dia seguinte, fala mentira, vê o que não presta na televisão,
faz Lashon Hará. É isso que a palavra do Eterno está dizendo. Então, devemos comemorar a festa bíblica? Sim, mas não devemos fazer de forma legalista, tá? E para deixar para os irmãos, Magno Felipe Cunha, o Agenor Duque usou o Yom Kippur para pedir dinheiro. Não é só ele não, tem outros aí, que se dizem ser judeu e não são. Se dizem ser judeu e não são. E veja só, falou desse... Eu não vou citar nem esse nome de novo. Esse rapaz aí que você citou, a igreja dele lota, né? Lota. É estampado na testa dele falso profeta, mas ninguém ainda percebeu que ele é um tremendo de um falso profeta. Eu sempre costumo dizer o seguinte, numa geração de falsos profetas, sempre existe falsos discípulos. Então, eu não fico, ele está pedindo dinheiro, as pessoas querem dar, problema das pessoas. As pessoas gostam de ser enganadas. O próprio Paulo diz assim, por não amarem a verdade, Deus envia a operação do erro. Esses homens são até instrumentos na mão do Eterno. Sabe para quê? Fazer a peneira. Puro instrumento, até o diabo é um instrumento na mão de Deus. O diabo vai e tenta. E ele está tentando a pessoa, e Deus está vendo se aquela pessoa é ou não é. Não foi no caso de Jó. Então, esses homens que estão enganando as massas com falácias e mentiras, eles são instrumento na mão de Deus. Para que revelar quem realmente é o povo. Porque se ele é um falso profeta, está pregando o que a Bíblia não diz, e está levando massas após si, muitas pessoas após ele, eu só posso concluir que é falsos discípulos que seguem um falso profeta. É o que eu concluo. Bom, que o Eterno nos abençoe, todos os irmãos que passaram por aqui, vão passar, que o Eterno nos abençoe, dá um joia, compartilha, que Yah vos abençoe. Muitas pessoas hoje estão fazendo o Yom Kippur, porque existe 2 datas, existe hoje e amanhã. O de amanhã, para mim, é o mais certo, porque é baseado na Lua. O de hoje é de acordo com o calendário judaico modificado, tá bom? Tá? O calendário judaico também foi modificado, como o Gregório modificou. Na verdade, Gregório, ele pegou um calendário de Júlio César, né, que já existia, né? Então, que o Eterno possa estar abençoando vocês sejam enriquecidos na presença do Eterno. Um abraço a todos, tá bom? Que Yah vos abençoe. Boa madrugada, em nome do Mashiach Yeshua. Qualquer coisa, deixa nos comentários aí perguntas e novas recomendações aí para novos vídeos aí, amém? Que até nos abençoe. Hoje foi um vídeo resposta, tá bom? Shalom Nekolim.